Primeira vez que eu passei em Capitólio, eu era padre lá em Bambuí. E nós demos um passeio aqui, uma cidade aqui do sul, e passamos em Capitólio. E lá em Capitólio morava um capitoliano, que é o Rafael. O Rafael era irmã da... Quem que será que era irmã dele? Bom, ele é de Capitólio, era farmacêutico lá, eu conheci, e um dia nós viemos, não viemos propriamente só Capitólio, nós fomos ver outra cidade aí, pro sul. E passamos aqui rapidamente, sabe? Então o conhecimento que eu tinha de Capitólio era esse. Paramos aqui um pouquinho, para ver parente dele aqui, a família dele é daqui. E conheci pronto, né? Era muito pequeno ainda, isso aí foi lá para 1960, por aí, 62, por aí. A minha vinda aqui, para dizer a verdade, eu acho que minha vida teve uns lances assim, todos com intervenção de Deus, sabe? Aconteceram coisas, às vezes até insignificantes, que me fizeram cair aqui, onde eu tinha que casar. Esqueci de trazer meu livro. Tem até um livro chamado Estava Escrito nas Estrelas. Estava escrito que eu tinha que casar, era aqui, era com a Neiva. Pois é, mas a história é a seguinte, eu trabalhava em Tapiraí, cidadezinha muito pequena, perto de Bambuí, com um padre também. E depois eu estava meio estressado e tal, achei que era a hora de eu sair. Saí, fui atrás do bispo, Dom Belchior, para ver onde ele queria me colocar, né? Encontrei com ele na rua ele resolveu o assunto, conversando ali, falei com ele, queria que ele arranjasse uma paróquia para mim, aí ele falou, tem uma paróquia sem padre. O Capitólio estava 2 meses sem padre, o pessoal devia estar muito descontente, né? Triste, porque padre naquele tempo então, mais de 50 anos para trás, era uma pessoa muito importante numa cidade, né? O padre falasse, todo mundo obedecia, respeitava. Então eu vim para Capitólio, cheguei aqui numa agosto, um dia de agosto, se não me engano foi 9. E cheguei às 6 horas da tarde, o padre Alberico, um grande padre que teve aqui, foi vigário aqui também, um cara formidável, infelizmente morreu de acidente, morreu novo. Ele me trouxe e cheguei aqui às 6 horas da tarde. E coincidentemente era a hora de missa, que era celebrada uma missa às 6 da tarde. Então ele deu a ideia de eu celebrar a missa, e eles avisaram no alto-falante, né? Pessoal, chegou o padre agora, o vigário aí da paróquia. Encheu de gente, sabe? Encheu lá de gente. E aí foi minha apresentação ao povo, né? Mas assim, ó, tudo foi coincidindo, sabe? Aliás, desde a minha infância, coisa que eu não queria na minha vida é ser padre. Como menino, eu não achava graça nenhuma. Não queria, eu queria outras coisas. Pensava em ser engenheiro ou qualquer outra coisa. Tanto que eu fui estudar em Belo Horizonte, que a minha cidade só tinha os 4 anos de ginásio naquele tempo, né? Primário, depois ginásio, mas não tinha colégio, não tinha nenhum ensino assim mais avançado. Então todos nós saímos de casa para estudar fora. Saí com 11 anos e meio, eu não tinha 12 anos. Fiquei 1 ano em Belo Horizonte, não estudei nada, porque eu fiquei que nem um passarinho fora da gaiola, sabe? Porque eu não gostava lá da minha casa, não. Minha mãe era muito brava conosco, tinha que ser, porque nós éramos 12 filhos, para poder cuidar de 12 filhos, né? Ela ainda tinha muita coisa que fazer, minha casa era hotel, nós tínhamos um sítiozinho, assim, a 1 quilômetro mais ou menos da cidade. Minha mãe ia lá a pé todo dia, mexer com as verduras, apanhar verdura. Aí nós íamos vender verdura na rua, vendi verdura muitas vezes, muito tempo, sabe? De manhã cedinho saía lá pelas ruas da fora. Então, o comecinho da minha vida aqui, por exemplo, do meu casamento, vai começar com essa história aí, ó.
Fiquei lá um ano, mas fiquei à toa, não estudava não, sabe? Fiquei vagabundando, falei, um ano de vagabundagem, porque eu ficava com os meninos na rua, eu achava beleza, né? Mas não estudei nada. Eu ia à aula todo dia, mas não estudava. E não prestava atenção, só gostava de aula de história. Acabei sendo professor de história, né? O diretor do ginásio era professor de história. E por aí vai, sabe? Quando chegou no fim do ano, eu pensei assim, agora eu vou bom fim passar as férias finais, né? Aí eu tinha uma irmã muito brava, brava pra caramba. Nós morávamos em Belo Horizonte, 3 irmãs e eu. Tinha 2 irmãs mais velhas que já moravam lá, estudavam, moravam na casa. E eu fui com a minha irmã também, mais velha que uns 2 anos. E fomos para lá. Aí nós é que mantínhamos a casa, né? Assim, financeiramente era minha irmã mais velha, que era contadora e já ganhava, né? E a Marta cuidava da casa, cozinhava, eu ajudava ela na cozinha. Eu lavava minha roupa, acredita? Lavava mal. Porque quando eu fui às férias, minha mãe tinha que... Como é que é? O que ela fazia? Põe na água ferver na roupa, né? Uma coisa assim. Tinha que ferver a roupa para poder desencardir, sabe? Mas então, eu ajudava como eu podia. Eu era novo, tinha 12 anos, né? Agora, só aconteceu o seguinte. A Nésia, que era muito brava mesmo, ela viu que eu estava vagabundando, não estudava nada. Ela falou comigo assim, você vai para as férias do Bonfim? Eu falei, boa. Falou, então aqui você não pisa mais. Pode ficar por lá. Aí eu fiquei chateado, né? Falei, Bonfim, eu não queria nem saber da minha casa. Aí eu fui procurar um emprego, sabe? Falei, vou procurar um emprego, porque se eu tiver emprego, a Nésia vai achar até bom, né? E encontrei lá perto de casa mesmo uma farmácia, sabe? A dona da farmácia me contratou e tal. Engraçado que a primeira coisa que eu fiz lá foi uma entrega. Entregar noutra farmácia lá um remédio, uma coisa assim. E de bicicleta. Eu achei bom pra caramba, um menino de 12 anos, andar de bicicleta em Belo Horizonte, né? Ah, eu fui, entreguei, voltei, deu tudo certo. Depois, outra entrega, lá no centro de Belo Horizonte. Como Belo Horizonte era pequeno, né? Era diferente. Fazer uma entrega, não, depositar no banco um dinheiro, não era pouco dinheiro não, era até uma quantidade razoável. Colocar no banco e de bicicleta. Eu fui de bicicleta lá de Santa Efigênia, eu ia até o centro de Belo Horizonte, cortar aquela pospeira lá de bicicleta, o menino, né? Mas dava para fazer isso, o movimento era pequeno. Só que eu numa descida muito forte, ainda no bairro Santa Efigênia, a bicicleta foi tomando velocidade, né? Eu meti o pé no freio, o freio não funcionou. Eu falei, quando chegar lá embaixo o negócio está fazendo velocidade 100, 200, eu vou morrer lá, né? Aí eu meti a bicicleta no meio-fio, sabe? Rebentou a bicicleta, as rodas se juntaram uma na outra, sabe? Eu saí manquitolando, puxando, arrastando aquela bicicleta, entreguei lá na farmácia, falei, ó, a bicicleta estava sem freio. Aí a mulher me deu dinheiro para ir de bonde, naquele tempo era o bonde, né? Fui lá levar o dinheiro, etc e tal. E não voltei lá mais até hoje. Não fui nem dessas outras, eu fiquei com medo, sabe? Falei, agora essa mulher vai falar com meu pai, vai querer que ele pague a bicicleta e vai falar com a Nésia. Eu tinha mais medo da Nésia, meu pai não me batia, não. E aí o que eu fiz? Fui para o Bonfim. Falei, agora aqui eu não posso ficar não, senão eu vou levar tiro. Não ia levar nada, depois a mulher me deu uma bicicleta sem freio, né? Possivelmente ela não sabia disso. Mas eu não tinha nada com né? Culpa nenhuma. E aí fui para Bonfim. Agora olha aqui, ó. Começou com a bicicleta. Eu tá aqui hoje. Começou a história com essa bicicleta, com esse acidente. Aí foi para Bonfim. Logo que eu cheguei a Bonfim, eu encontrei lá uma carta do meu irmão padre, que foi padre, ele era seminarista ainda,
num lugar chamado Caraça, lá em Minas. E ele então mandou uma carta. Ele tentou me levar para o seminário, mas ele viu que eu não queria. Então esse levava o outro irmão abaixo de mim, né? Ele escreveu uma carta para ele, bonito, chamando para o Caraça, que lá os padres eram muito bons, lugar muito bonito, lugar lindo, sabe? E eu li aquela carta. A hora que eu li aquela carta, falei, olha aqui, minha salvação tá essa, eu vou para o Caraça também, né? Aí resolvi ser padre. E falei, aí não vai ter problema. Minha mãe, em vez de zangar comigo, ele achava era bom. Ter um filho padre, né? Era a maior coisa naquele tempo. E fui. Caraca, estudei 4 anos lá. Seminário maior eu fiz 8 anos em Petrópolis, me ordenei padre, né? Estive no interior de São Paulo como padre, Cidade de Assis, Florínia, Lutécia, tudo lá. Depois fui para Bambuí, depois Tapiraí e depois Capitólio. Né? Agora olha aí, uma bicicleta, olha como é que as coisas são providenciais, né? Se não fosse as bicicletas, eu não tinha ido para Bonfim. Se eu não fosse para Bonfim, eu não ia ler essa carta, né? Aí eu falei, agora estou salva, vou para o seminário, né? E depois as circunstâncias aqui também me colocaram em Capitólio, porque, olha, eu saí de lá na hora que aqui não tinha padre, estava precisando de padres, né? E uma salvação. E cheguei aqui, ó, e aqui estou. E aqui que eu fui encontrar a Neiva, e tinha que ser a Neiva. Ué, mas aí é o seguinte, olha como é que começa essa história aqui em Capitólio. Cheguei às 6 horas da tarde, fui celebrar a missa. A Neiva sempre trabalhou muito na igreja, né? Foi à missa e ela disse que a primeira foi me vendo e ela ficou apaixonada por mim. Foi a primeira vista? Foi. Mais do do senhor que a também, primeira. da parte do senhor? Não, não. Você nem nada? Né, que eu nem conhecia a Neiva, sabia quem que era, né? E até que a primeira visita que eu fiz em Capitólio foi na casa dela, do pai dela, porque lá em Bambuí, né, uma irmã dele morava lá. E me cercou na rua, você vai para Capitólio, né? Vou. Então vai lá visitar o Quinzinho, todo mundo conhece lá. Acho que no dia seguinte fui visitar o Quinzinho. Aí ela deve ter achado bom, né? Porque ó, ainda veio aqui em casa, mas agora tá bom. Mas aí fiquei aí 3 anos, né? Como vigário. Até 1970. Não, eu vim em 1970. Fiquei até 73, junho de 73, como vigário aqui. Né? Mas nunca... A pessoa que mais trabalhava comigo aqui junto era a Neiva. Tudo quanto era coisa de igreja é igual até hoje. Ela mexe com as 4 ou 5 coisas lá, né? Mas naquele tempo era a mesma coisa. E então a nossa proximidade era muito grande. E ela devia achar muito bom, né? Tudo que eu fazia de cerimônia, casamento, batizar, a Neiva estava lá. Eu notava isso que ela estava. Eu às vezes até sentia falta dela, porque ela sempre estava, né? Mas falta sim, era uma grande amiga minha. Aí o que aconteceu? E eu passei 3 anos, nem coisa nenhuma. E a Neiva já tinha 25 anos. 25 anos naquele tempo era coroa já. Não era fácil arranjar casamento, não. E então, o que acontece? Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, depois tinha um movimento religioso aí da igreja chamado Cursilho de Cristandade. E a Neiva fazia parte, uns casais faziam parte, eram umas 20 pessoas. E eu, como padre, eu é que coordenava esses encontros. E então fazia parte desse encontro a Luísa, vocês não conhecem não. A Luísa morava aqui, a Luísa é prima da Neiva. O marido dela é o Nísio, um casal muito amigo nosso também, até hoje, eles são formidáveis. Então o pessoal do Cursilho achou que eu estava namorando a Neiva, sabe? E então falei, gente, mas não pode o padre namorar, né, tal. Se casar nós vamos ficar sem padre, tal. Aí encomendaram o Nísio e a Luísa para conversar comigo, sabe?
Aí eles foram à casa paroquial. Sentamos lá, começamos a conversar. Ó, isso já tinha 3 anos que eu estava aqui. Aí daí a pouco ele foi puxando a conversa, né? Falou, ô P, você, naquele tempo era Padre Silva que eles falavam, ainda não falava P não. Né? Eu acho que eu já falava. Aí ele falou, escuta aqui, você gosta da Neiva? Falei, gosto, uai. A maior amiga que eu tenho aqui é ela, Terezinha do Tom Jones, a Wanda Menezes, que já morreu, né? Esses eram muito amigos, me ajudavam demais, em tudo. Falei, é muito minha amiga. Aí ele falou, mas não gosta, você não gosta de maneira diferente, não? Falei, não, é amiga, muito grande amiga, de outra maneira não. Ele falou, o pessoal está desconfiado que você fica olhando demais para ele. Falei, é possível até que eu olhe, mas eu olho porque é uma amiga que eu tenho, como eu olho para todos os outros, né? Aí ele falou, então ela está gostando de você, porque ela não tira o olho de você. Aí eu fiquei, depois que eles foram embora, eu fiquei pensando, gente, então eu tenho que conversar com a Neiva para ela desistir de mim, né? Porque senão vai ficar me esperando aí e ela não vai casar nunca. Porque eu estava muito convencido da minha vocação. O seminário expõe aquela ideia de vocação, né? Se abandonar a vocação vai morrer, vai para o inferno, não sei o quê. Mas eu gostava do meu trabalho, tá? Sabe? O casamento para mim era uma coisa muito bonita. Tanto é que casamento que eu celebrava aqui, todo mundo queria. As moças todas falavam que queriam casar comigo. Comigo, mas comigo, né? Porque eu caprichava mesmo, sabe? Punha músicas de acordo com o tema, muita música moderna. Roberto Carlos, eu usei muita música dele na igreja. Mas aí eu falei, agora é por consciência, eu tenho que conversar com ela, senão eu vou atrapalhar a vida dela, vai ficar me esperando aí e depois eu vou se ligar, não vou embora para outro lugar, não vou ficar aqui, nem vou. Mas aí falei, mas se eu fosse falar com ela e ela não tiver apaixonado por mim, coisa nenhuma, né? Eu vou quebrar a cara, né? Ia quebrar a cara. Falei, não, eu preciso saber, né? Se ela... Eu não ia perguntar a ela também, né? Aí eu arranjei a Wanda. Você conheceu a Wanda? Pois é, a Wanda era muito amiga nossa também. Nós fazíamos muito serenata junto, a Wanda, eu, a Terezinha e a Neiva. E falei com a Wanda para ver se tirava essa verdade lá da Neiva, né? Mas ela era amiga, assim, a Neiva era amicíssima dela. Mas a Neiva era muito fechada, sabe? Isso ela não ia falar, não. De jeito nenhum. Mas a Wanda foi, pelejou, conversou vários dias, esteve com ela, não falou nada. A Wanda voltou e falou, ali não sai nada. Aí falei, vou arranjar outra, sabe? Aí a outra foi a doutora Lúcia. Conhece a doutora Lúcia? Irmã do Vicente, do Josino. Ela tinha uns 13 anos, acredita, a Lúcia? Mas eu almoçava, era lá no restaurante, né, do pai dela. E almoçava com ela, jantava lá na Copa todo dia. E batemos um papo muito bom, éramos muito amigos também. Aí eu pedi a ela, falei, a Wanda não tá boa detetive não, é boa, mas não conseguiu nada. Vamos ver se você consegue saber dela, se ela gosta de mim mesmo. Mas eu queria saber para eu dar um fora, né, nela, senão eu vou ficar amarrando a vida dela. E a Lúcia foi. E daí a pouco tempo a Lúcia, não demorou nada, já chegou, ela está apaixonadinha por você. Falei, mas como é que você conseguiu? Sabe o que ela falou? Outro dia eu estava conversando com ela pelo telefone, ela é médica lá em Piuí. Piuí. Eu falei com ela, você sabe que meu casamento saiu à custa de uma grande mentira sua, né? Aí ela riu, mentira boa, né? Achei que foi bom. Mas ele falou com ela, está apaixonadinho por você. Aí ela viu, ela falou a verdade toda. Aí a Lúcia me falou, né? Falei, bom, agora eu posso conversar com ela, né? Não vou quebrar a cara, não. Aí fui lá pro rancho, pra ilha. Só eu que tinha eu fui o primeiro rancho lá. Ranchinho pequenininho, 3 cômodos. Não tinha luz, não tinha água, mas era muito gostoso. Toda segunda-feira eu ia pra lá, levava 2, 3 pessoas, né? Pra não ficar sozinho lá.
E um dia eu chamei a Neiva para ir também de companhia, ela foi. Não sei se a Wanda foi também, mas foi mais alguém. Chegando lá, eu convidei a Neiva para dar um giro lá pela represa. Eu tinha uma canoinha de madeira, sabe? No remo e tal. Fomos nós dois, eu parei num lugar lá, não tinha ninguém lá para nos incomodar. Lá só estávamos nós na ilha, né? Não tinha mais ninguém. Aí fui conversar com ela, sabe? Eu falei umas 2 horas, acredita, e ela não falou nada, ela só ficava escutando, assim, aquela cara tristonha e tal. Mas eu terminei assim, sabe? Eu terminei de uma maneira que às vezes eu não podia ter terminado assim, mas eu terminei, não sei porquê. Para mim foi providencial também. Aí depois de tudo que eu falei com ela, eu falei, ah, então, nego, você toma seu rumo, arranja um namorado e tal, porque eu não estou com ideia de namorar, nem de casar, nem de nada. E eu falei assim, embora eu esteja gostando de você, não pretendo me casar. Essa frase aí foi a chave do negócio, porque ela escutou. Eu falei que gosto dela, pronto, né? Mas essa frase saiu, me lembro. Mas aí, sabe o que acontece? Depois que a Lúcia me falou, eu falei, será que é assim com todo mundo, né? Eu caí de 4. E aí que entrei numa crise miserável, porque eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Vou largar o sacerdócio, vou casar, ou vou casar, largar o sacerdócio, vou largar essa paixão aqui agora e vou, né? Falei, minha vida agora desgraçou tudo. Eu fiquei uma semana lá num baixo astral, e eu achei que eu ia morrer dentro de uma semana. Eu ainda pensava assim, ficar andando para lá, para lá, pensando o dia inteiro. Falei, pois é, daqui a uma semana eu vou estar defunto aí nessa sala aí, e o pessoal vai ficar tudo cochichando lá, né? De que será que esse cara morreu, né? Porque ninguém sabia de nada, né? Ninguém sabia. Até aí era a Lúcia e a Wanda, que ela estava apaixonada por mim, mas eu não. Mas eu fiquei uma semana assim, sabe, muito mal. Na outra, daí uma segunda-feira, eu fui pro rancho outra vez, meu ranchinho. E não conseguia dormir, sabe? Estava num estado tal, uma dúvida tremenda. E não conseguia dormir. Quando foi lá pelas 11 horas, 11 nada, 1 da madrugada, sem dormir, de repente eu tive, não foi visão que eu não vi, mas eu senti, sabe? Me vi casado e feliz. Coisa mais bonita. Não esqueça essa visão que eu tive. Falei, resolvi. Foi só, é assim, então eu vou embora, vou casar, acabou. Eu tenho a impressão que Deus é que me inspirou, sabe? Depois de todas essas coisas todas, né? Bom, agora eu vou casar com a Neiva. Agora eu tinha que falar com o bispo, para o bispo me orientar para fazer um processo lá no Vaticano, que o Papa é que tinha que dar licença de eu sair, né? Mas antes de falar com o bispo, agora que coisa engraçada, eu tenho que agora saber se ela quer casar comigo mesmo, né? Porque senão eu vou lá falar e depois não sai casamento, aí vão quebrar a cara de novo. Aí eu tinha que falar com ela. Aí, falar com ela que eu ia casar, né? Porque até agora eu falei que não. Chamei lá em casa, ela sentou de lá da mesa, eu de cá, e eu comecei a conversa assim, ó. Neiva, você quer casar comigo? Ah, quero. Falei, mesmo que seu pai morra, quando você souber que você vai casar comigo, cai de fundo lá? Quero. Nem que nós tenhamos que fugir para esse mundo afora, porque a sociedade aqui pode não querer achar ruim, né? Nós vamos lá pro Diabo 4. Vou. Falei, porque o pai dela havia uma história assim, sabe? O pai dela tinha pressão alta. Ele foi o primeiro prefeito de Capitólio, né? Foi, o primeiro prefeito. Cara bom pra caramba. E eles, na casa dele, notícia ruim, qualquer coisa, eles não falavam com ele não. Senão eu tinha medo dele morrer. Mas isso era exagero, que morrer, coisa nenhuma. Falou, quero. Eu falei, então vou falar com o bispo. E fui conversar com o bispo. O bispo era o Dom Belchior. Lembra dele?
Lembra não, né? Lembra? Não de ouvir falar. Ah, era um cara, um verdadeiro pai. Eu já conhecia há muito tempo, ele era da mesma congregação da minha, religiosa. Durante uns 10 minutos ele tentou me falar, você tá aí, isso aí é fogo de palha, você olha bem o que você está fazendo. Mas ele viu, só com uns 10 minutos de conversa, ele viu que eu estava resolvido mesmo. Aí ele falou assim, você quer casar mesmo? Eu falei, quero. Então eu vou ajudar você. Vou ajudar você lá no Vaticano. Vou procurar o Papa por você. Seu processo vai sair mais depressa. Porque demorava, sabe, esse processo de licença do Vaticano. O meu irmão mais velho é padre também, morreu ano passado, com 88 anos. Mas era um cara santo, sabe? Mas ele resolveu casar. Esse cara enrolando ele lá no Vaticano, no Rio de Janeiro, o cardeal, nossa senhora, humilharam o Jair, meu irmão, demais, sabe? E muita pergunta boba, sei lá, ele foi muito humilhado. Levou uns 6 anos ou mais para ele conseguir essa licença, mas veio. E a minha veio com 9 meses, chegou. Só dia que eu cuidar. Ele falou, mas tem uma coisa, tem um padre lá, olha que coisa. Um padre lá que ele entra no Vaticano a hora que ele quer, ele visita aqueles cardeais todos e ele consegue o que ele quiser. Vou falar com ele. Falei, então tá bom. Mas tem uma coisa, você tem que pagar. E havia propina. Vai ver que ele tem a parte dele no que você der de dinheiro e para dar para os cardeais lá para conseguir as licenças, né? Falei, mas eu dou até os olhos da cara se for preciso para poder ficar livre desse troço. E de fato veio mesmo, não demorou muito não. Veio a licença. Aí o bispo me pediu para ficar, isso tudo que aconteceu aí foi em janeiro. O bispo me pediu para ficar aqui ainda como vigário até junho, né? Junho. Aí eu fui, mas ninguém sabia. Quem sabia aí agora é a mãe e o pai da Neiva, a Wanda e a Lúcia, a Neiva e eu, sabe? Engraçado que não. Esse pessoal não é para dar com a língua nos dentes, né? Ninguém sabia de nada não, sabe? Aí eu falei, agora eu preciso avisar o povo. Antes que eles fiquem sabendo e comecem a fofocar a minha vida, né? Aí eu escolhi o dia de Corpus Christi. Que todo mundo vai lá. Não, Corpus Christi não. É a quarta-feira de cinzas. Todo mundo vai para a igreja, né? Falei, agora lá eu vou soltar essa bomba na cara de todo mundo. Quer saber de fofoca não. E depois que eu celebrei a missa, eu falei, ó gente, agora eu vou dar para vocês uma notícia. Eu resolvi mudar de vida e tal, vou me casar. Só que eu não falei com o Pedro. Aí depois eu não ficou sabendo. Foi bom, eles gostaram de eu ter feito isso, porque o padre que teve aqui antes de mim casou, outros casaram. E sobretudo esse que foi antes de mim, sabe, a mãe da namorada dele vinha, mas ninguém sabia que era namorada, mas estava na cara que era, né? Então foi uma fofocada miserável. E então eu falei, ó, eu vou deixar o sacerdócio e vou me casar. Aí acabou a missa, rapaz. Se precisar o tanto de mulher que eu arranjei, e cada um falava que ia casar com a Alfonso, ia casar com a Tereza, um Tonjona, com outro não sei o que e tal. Mas ninguém ainda não sabia. Bom, eu sabia que eu ia me casar. Mas aí a gente já se encontrava e tal, né? O pessoal acabou chegando à conclusão que eu, mas pelo menos eles sabiam, né? Eu avisei de antemão. Pois é, isso aqui é para contar o quê? Como é que aconteceu tudo isso, né? Agora é para contar para dona Lilia, mãe dela. Agora o negócio é contar para como é que vai ser estranho, porque ela era catolicona da casa, né? Muito boa. Mas aí, na reunião do tal de cursilho, né, nós convidamos a dona Lilia aí, sabe? Que aí eu ia ler o relatório que eu fiz para o Papa. Mas ela pensou que nós íamos rezar, né? Aí ela foi, puxando bom. Chegando lá, a primeira coisa que ela fez foi puxar o texto, pô. Eu falei, esse texto dela hoje vai dar no buraco. Aí começou, falei, ó, dona Lilia, vou ler para a senhora aqui um documento que eu mandei para o Papa. Eu não falei o que era, não. Fui lendo e tal, sabe?
Que aí eu tinha que contar por que eu queria casar, que ia acontecer, etc e tal, falando tudo. E ela caiu do gás. Nossa, mas não pode, Padre Silva. Tanta falta de padre na igreja, né? E você ainda vai largar. Falei, que argumento mais cafona, né? Falei, não, isso aqui tá resolvido. Já mandei pro Papa isso aí, nós estamos resolvidos. A Neiva estava lá também. Vamos nos casar. Aí a Dona Lili, a preocupação dela era o marido. Falei, ó, que eu souber disso, eu morro, né? Aí ela disse que ela ficava tão preocupada que ela não conseguia dormir, sabe? Por que ela não dormia? Ela tinha medo de sonhar e falar no sonho, sonhar com esse casamento e falar, né? E ele morria lá. Não tenho coragem. Depois de mais um tempo aí, os irmãos resolveram falar com o pai, né? Falei, agora vai ser difícil. Aí, como é que vai ser? Aí resolveram marcar um piquenique num rancho aí. E todo mundo falou, não, vamos fazer piquenique, né? Chegou na hora lá, os 3 filhos dele chamaram um lugar lá debaixo da árvore. Falei, vamos bater um papo aqui? Vamos, tá. Aí começou a falar com ele. Ó, pai, nós temos uma notícia com você. Eu acho que você não vai gostar. Aí eu sei muito bem, eu tô vendo que ia chegar nisso aí. Ele já estava cansado de ver que a Neiva estava gostando de mim mesmo. Ele até riu, né, na história. Aí, ó, é uma novela, não dá? O primeiro livro fala mais eu falo mais da minha vinda para cá, né? E da história de Capitólio, porque aí eu professor de história, eu fui especular aí a história, né? Então eu falo um pouco da história de Capitólio, sabe? Algumas coisas, personagens mais importantes, Lourenço Belo e outras coisas assim. O fato lá dos ciganos, né? Que o povo sabe tudo errado, ensinaram tudo errado. Eu sei a história, vocês já ouviram falar na história da matança dos ciganos? Uhum. Já? Já. Pois é, mas eles contam tudo errado, sabe? Por um passando por outro. Tal. Eu encontrei com um senhor que esteve aqui no dia da matança dos ciganos, sabe? Ele tinha 12 anos, morava na roça, veio com o pai dele aqui e sabendo do fato eles foram lá. Então ele sabe direitinho o que aconteceu, tá? Quantos que morreram e por que deu aquele tiroteio. Até a cor dos cavalos que foram roubados, porque o negócio foi por causa de cavalo roubado lá em Bom Despacho. E o cara veio cá recuperar os cavalos, chamou a polícia, né? Mas até a cor dos cavalos esse senhor sabia, porque o cigano que tinha roubado estava conversando com a polícia e falou, não, eu roubei 4 cavalos, roubei mesmo, é dessa cor, então falou tudo. Esse cara guardou tudo, ele tinha uma memória fenomenal, né? E é o Zé, acho que vocês não conhecem, não. Ele morreu com quase 100 anos, mas tinha uma memória muito boa, sabe? O negócio é o seguinte, em 1920 estiveram aqui uns ciganos, né? Cigano anda de cidade em cidade e tal. E esses ciganos eles ficaram alojados onde é hoje o grupo escolar Coronel Lourenço Belo. Mas não era aquilo, ali havia um barracão enorme, sabe? Então, os ciganos quando vinham ficavam lá, né? Era um lugar bom para eles. E estavam lá os ciganos, vieram os ciganos. O povo gostava demais de ciganos porque eles faziam as ciganas com aquelas roupas bonitas, dançavam e eles tocavam, sabe? Cantavam. Então o pessoal gostou demais dos ciganos e os ciganos gostaram demais do povo de Capitólio. E depois foram embora, chegaram até, quando chegaram em Bom Despacho, aí eles roubaram os cavalos, porque cigano roubava, fazia muita esperteza, né? Roubava cavalo, né? Cavalo que não prestava e falava que era bom cavalo, uns até pintavam o cavalo. Eu já soube de um cara aqui da cidade que uma vez pintou um cavalo para vender e vendeu, como se fosse cavalo bom mesmo. E vendia. Então eles roubaram 4 cavalos. E depois tornaram a voltar a Capitólio, já era a segunda vez. Por que voltar? Porque eles gostaram demais de Capitólio e do povo. E o povo achou bom que eles viessem, né?
E aí, nesse meio tempo, o dono dos cavalos roubados resolveu vir atrás do cigano para recuperar os cavalos, mas ele não podia vir sozinho, né? Aí ele foi pegar a polícia lá, a polícia era só lá em Piuí. E tinha um cabo lá bravo pra caramba, esqueci o nome dele, cabo fulano e tal. E veio a polícia. Chegaram aqui e foram conversar com o Lourenço Belo, o coronel Lourenço Belo. Como é que nós vamos fazer? Ele que sabia de tudo aqui, né? Conhecia todo mundo. Ele falou, não vai lá de dia não. Vocês têm que ir depois que eles dormirem, porque você chega e dá uma ordem lá, acabou, não tem perigo, né? Então eles ficaram lá no fim da rua, lá em cima, para lá, Lourenço Belo, uma casa que havia lá, tinha um orador. Acolheram lá a polícia, né, com o dono dos cavalos. Quando eles notaram que estava todo mundo dormindo, aí foram lá. E já foram chegando, com o revólver na mão, tem o cigano apavoraram. Falaram, esses caras aqui estão querendo nos matar aqui, meteram bala também. Então foi aquele tiroteio. Mas eu acho que ali ninguém tem culpa. A polícia estava cumprindo a função dele. Eles também estavam se defendendo, que acho que eles nem sabiam que era polícia não, sabe? E foi aquele tiroteio. Aí eles falam que morreu muita gente, não morreu muita gente não. Da polícia, um soldado tomou um tiro no pé, né? Agora, morreu um cara de Capitólio, que eles chamaram também outros de Capitólio para ajudar, sabe? Porque os ciganos eram muitos, né? E quem ia ajudar assim não é policial, se a polícia chamasse, eles tinham que ir. Senão o cara ia até preso. Então esse cara era chamado de bate-pau. Então, inclusive tem um cara famoso aí do passado que foi lá, né? Também ajudar a polícia. Agora morreu um cigano, uma cigana de 12 anos ficou ferida, foi levada para Piuí, morreu lá, fizeram um enterro bonito para ela, sabe? Um advogado fez um discurso bonito lá, não sei. Mas foi só isso. É um cigano, essa mocinha que morreu, um soldado levou um tiro no pé, agora tem uma criancinha, esse que me contou a história, contou isso aí, ele viu isso aí. Uma bala que ele deram, atravessou o crânio, né, do neném e arrancou uns dentinhos da criança, sabe? Aí diz o cara me contando, ela saía para a rua com o neném no braço e com os dentinhos dele na mão, sabe? Pedindo para ajudar, né, para poder ir ao médico e tal. Então o negócio é esse, não tem nada de povo de Capitólio contra. O povo de Capitólio gostava dos ciganos, e os ciganos gostavam, por isso que eles voltaram, né? E a história foi... teve um cigano também, que levou tiro na perna e saiu manquitolando para ali abaixo, esse córregozinho que vem lá de cima, entrou nele e foi ali, ferido daquele jeito, com dificuldade de andar, né? E não sei como chegou ao hospital de Piuí. Alguém pegou e levou, encontrou ele fugindo. Agora esse cigano ficou tão apavorado que ele fugiu do hospital de noite, sem perna, acho que eles cortaram a perna dele, sem perna, sumiu, até hoje não apareceu. Ele deve ter tentado matar fora, morrido por lá, né? E essa é a história dos ciganos. Não tem nada de Capitólio contra os ciganos, é o contrário, né? Agora isso aí foi de madrugada, foi coisa de poucos minutos, aconteceu tudo isso, né? Aí o povo apavorou, vai tudo pra rua pra ver o que foi e tal. Mas agora esse negócio de... Eles falam, né, que não sei quem excomungou a cidade, não tem nada disso não. Tanto não houve que eu acho que cidade Capitólio, no meu entender, por tudo onde eu já passei, é uma das cidades de gente melhor, viu? O povo de Capitólio é muito acolhedor. E os turistas todos falam isso, essa palavra.
Eu já falava isso há muitos anos atrás, eu falo na rádio, eu falo muito isso. Fui bem acolhido aqui, toda pessoa que vier é bem acolhida, ninguém trata mal os outros, né? E os turistas estão notando isso também. Se tu conversa e dá explicações, né? O sujeito quer saber o que tem aqui, onde é que tem, como é que vai, explica tudo, né? Porque Capitólio tem duas coisas que é capaz de você também, ninguém de vocês saber. Nós temos duas coisas em Capitólio que você não vai encontrar em cidade nenhuma do Brasil. E talvez até do mundo, mas do Brasil você não vai encontrar. Sabe o que é? Primeiro nós temos um rio que anda para trás. Sabia? Ué, aquilo ali é o rio Piuí, ó. Essa lagoa. Não havia isso aí, sabe? Você não ouviu essa história ainda não? Já? Pois é. Aqui passava o rio, tinha uns 8 metros de largura por aí. Vinha para aqui, não tinha represa. Então lá no fundo da represa era o leito do rio. Ele ia para ali. Tem lugar que tem 80 metros de altura quando a represa está cheia. O que tem lá embaixo? É o leito do rio, né? Então quando foi feita a represa, ela ia para que não tinha o dique. Você conhece o dique? Pois é, não existia o dique. A água ia vir para cá abaixo todo. Se não fizesse o dique, a água, no máximo, ela ia à porta da igreja. Quer dizer, mais da metade da cidade ia ser inundada. Então veio a ideia de fazer um dique para não inundar aqui mais coisa para frente, né? Ia perder muita terra também. Então fizeram o dique. Agora fizeram o dique, o que acontece? E o rio? Cercou o rio Piuí, né? Cercou o rio Piuí, a água chega lá, não tem jeito de ir embora, ela vai subindo. Mas ela ainda ia inundar um pedaço aqui, sabe? Porque ela era para subir mais do que isso aí, ó. Então o que resolveram fazer? A uns quilômetros daqui, entre aqui e Piuí, fizeram um rasgão no rio Piuí para cair lá no São Francisco. Então essa água que daqui vai lá para o São Francisco. Então a água vem, bate lá, volta. Então isso aqui é um rio que está andando para trás. Você não vê porque é quantidade grande, né? Mas ela está indo, essa água está indo lá para São Francisco. E ia para o Rio Grande, ia lá para o sul do Brasil, né? Agora vai lá para o Nordeste. Não existe mendicância em Capitólio. Você já viu cidade que não tem mendigo? Eu não conheço nenhuma. No entanto, Capitólio tem, né? Agora, pois é, como é que Capitólio conseguiu isso, né? Porque o povo é unido. Se o povo não fosse unido, né? Não seguisse um líder, todo mundo, se alguém dessa esmola aqui continuasse, não tinha jeito de acabar com ela. Porque todo mundo vai lá pedir esmola para ele e os outros vão acabar dando, porque não adiantou nada, né? Mas o certo é que o vigário que teve aqui, naquele tempo, resolveu, achou que não estava certo, né? Quando eu cheguei aqui era uma mendicância aqui terrível. Todo dia havia muito mendigo na rua daqui. Ia pai, mãe, filhos, sabe? Esse pessoal vivia de esmola e catava muita esmola, porque todo dia. Agora sábado ainda era o dia especial da esmola, sabe? Então aí vinha gente de Guapé, de Piuí, lotava. E eu tenho a impressão que umas 200 a 300 mendigos andavam aí para a rua no sábado, né? Aí todo mundo, ó, na casa do meu sogro ali, perto da praça, ele fazia até o seguinte, no sábado, já pôr um punhado de moedas assim em cima da janela, né? Quando alguém batia na porta, o pessoal já ia buscar moeda, porque sabia que era mendigo. Era o dia inteiro. Mas aí o padre viu isso aí e falou, não, precisa dar um jeito, isso aí não está certo. Não é possível que tenha tanto mendigo, né? Não pode trabalhar, não sabe trabalhar. Aí chamamos uma assistente social, sabe, da LBA. Ela veio, batemos um papo com ela e tal. Falou, e agora, o que você acha? Vocês têm que fazer um levantamento de quem precisa mesmo, né, na cidade inteira.
Falei, e depois? Depois eu não sei, depois é vocês que sabem, vocês que são donos da cidade, vocês que estão morando aí, né? Eu não posso dar opinião, eu nem conheço o povo. E pronto, aí o padre resolveu fazer um plano, né? Bolou um plano e tal. Chegou à conclusão que o negócio é parar de dar esmola. Se não parar de dar esmola, não adianta, né? Aí tá dando esmola, você não vai pedir, né? Bobo nada. E aí o padre conscientizou o povo, celebrou missa em todos os lugares aí, explicando o plano, como é que era. A partir de dia marcado, o dia marcado foi 9 de março de 1971. Desde lá até hoje aqui acabou isso, né? Agora, o povo foi unido, né? Unido. Todo mundo acreditou no padre também, né? Porque falou, teve uma pobre aí que chamou o padre, disse que ele veio do que? Do negócio de bandido preso. Ah, esqueci o nome. Mas disse que ele veio de uma prisão, sabe? Porque ele estava doido. Ah, lugar de doido, como é que é? Esqueci o nome. Hospício, né? Então, esse cara aí veio do hospício, mas é porque ele tinha trabalhado no leprosário, 1 ano atendido no leprosário, sabe? E então ela achou que era hospício, né? Mas agora ele falou, a primeira coisa é acabar com a esmola, o pessoal podia ficar, mas o que é isso, a esmola, a coisa de maior caridade que tem, não vão parar de fazer? Mas o povo acreditou nesse padre, que coisa. E tinha pouco tempo que ele estava aqui, uns 6 meses só, ou 7, ele era novo também. Falei, esse cara está com ideia besta. Ninguém falou isso não. Chegou no dia, pô, acabou. Agora, antes, na véspera de começar a parada da esmola, né? Chegou um cara na casa paroquial, né? Falou, escuta aqui, tá tudo muito bonito e tal, mas e se aparecer um que precisa mesmo? Como é que eu vou fazer? Tem que dar esmola. Não, senhor. Se aparecer um que quer esmola, manda para a casa paroquial. Manda para lá que o padre resolve para ele. Vai resolver o problema dele. Agora você sabe quantas pessoas, você nem imagina quantas pessoas foram lá na casa paroquial. Uma. O resto tudo não precisava, né? Porque se você mandasse para a polícia, para a prefeitura, o cara ainda podia ter medo, mas mandar para o padre, né? Não foi um. E aí acabou mesmo. Mas e quem precisa? Sociedade São Vicente de Paulo atende. Então, a paróquia fez um acordo com o São Vicente. Falou, ó, eles não vão dar esmola, mas se tiver necessidade, vocês têm que cuidar de todos. E cuidam, né? Porque nós temos 7 grupos aí de vicentinos. Cada grupo tem nome de conferência, né? Conferência Vicentina. E cada conferência cuida de determinadas famílias. E vai lá toda semana. Toda semana eles têm reunião para dizer, né, o resultado das suas visitas, e tem uma visita toda semana. Então aqui não tem passando fome, eu tenho certeza que não há ninguém. Se tiver é porque está querendo morrer de fome, né? Agora, necessitados outros, né, não estão passando fome, mas estão passando necessidade de alimento, necessidade de saúde, precisam de um médico, precisa fazer uma cirurgia, né? Não tem roupa. São Vicente resolve, né? E resolve mesmo. Vai lá e vê. Parecendo um aí, eu falo sempre na rádio, se souber de alguém que está necessitado, fale com um vicentino qualquer, porque não vai ficar por isso não. Bom, e o negócio funcionou, ó. Desde 9 de março de 1971. Já tem quase 100 anos, ó, 50 anos, né? Pois é, né? E não existe. Agora, isso só pode funcionar numa cidade onde o povo é unido, né? É unido e tem amor ao próximo. Porque o maior amor ao próximo que eles estão fazendo é agora, né? É o Coronel Lourenço Belo. Quiser contar para você a história do coronel, não, né? O coronel não é daqui. O coronel é lá onde ele nasceu, pertence a Pimenta hoje.
E quando ele veio para aqui, foi lá, mas, deve ser 1910, 1910, foi por aí, né? Aqui na cidade havia, quando ele veio aqui, para aqui, devia ter cidade coisa nenhuma, isso era um arraialzinho, devia ter umas 12 casas aí, só aquela rua de baixo, sabe? Não tinha mais nada não. E ele montou um boteco aí, uma venda, né? Chamava vendinha vagabunda, porque ele não era rico não, sabe? Mas eu acho que ele achou que ele conseguia mais coisa. Veio e montou uma vendinha ali, onde é aquele prédio bonito lá de São Vicente. Depois na frente, depois ele melhorou, fez uma venda mesmo, comércio maior, do lado de cá, frente da esquina ali. E vendendo muito, etc e tal. E ele era um cara muito cordato também, não era bravo. Ele vendia muito a troco de terra, sabe? Às vezes o pessoal, os fazendeiros, falavam, mas dinheiro não corria muito naquele tempo, né? Eu estou devendo tanto, eu te dou um pedaço de terra assim e tal, ele aceitava. E nessas alturas ele foi ficando dono de muita terra, né? Mas de bondade dele, né? Porque quem vai receber terra para pagar, né? Naquele tempo o dinheiro era muito útil. Então ele se tornou, daí a pouco ele já estava com a situação melhor, ele resolveu fazer aquele prédio lá embaixo, né? Um lugarzinho pequeno aí, é muito melhor que Macaú, muito menor, nem se fala. Fazer um prédio daquele, pois ele meteu os peitos e fez. E lá ele fez duas coisas, um hotel e uma loja. De um lado lá você pode notar que só tem porta, no outro é só janela. A parte das janelas, da porta do meio para lá, era hotel, sabe? E a mulher dele que tomava conta, da Sarrita. A outra parte era a loja. Agora o pessoal da redondeza todo comprar tecido, essas coisas, vinha cá para o Capitólio, foi um movimentão danado. E os viajantes tal gostavam de vir para cá também. Deixava pinhuí, tudo para lá, formiga, e vinha para cá, né? Ela cozinhava muito bem, tratava muito bem. E então, mas olha que esse coronel, para mim ele foi o Juscelino de Capitólio. O que o Juscelino fez, ele fez. Ele daí a pouco ele falou, mas esse negócio aqui sem luz, né? Botou luz na cidade. Ele, por conta dele, sabe? Botou luz na cidade e depois da luz, ele falou, agora, mas precisa de telefone também. Fez telefone por conta dele. Todas as fazendas tinham telefone, né? Todas tinham telefone. Depois, que mais que ele fez? Depois, estrada. Não tinha estrada estrada boa para Piuí, nem para Passo, nem para lugar nenhum. Então ele fez um punhado de estradas, sabe? Uma que ia lá perto de Guatama para pegar o trem de ferro, né? Tem uma estação lá perto. Ele fez para Piuí, ele consertou. Ele fez caminhando para Passos, não ia até Passos não, mas ia até outra cidade maior aí. Então ele fez umas 4 ou 5 estradas boas. Agora a estrada ele fazia não tinha maquinário não, fazia era com, o que é que eles usavam? Arado, né? Enxadão, né? Era tudo isso. E interessante que as rodovias dele tinham pedágio, tá? Mas eu fico pensando que só foi ele que inventou essa ideia do pedágio, né? Porque é bem capaz, ele era criativo, sabe? Então, pedágio. O cartão que dava lá no pedágio tinha o retrato de um cavalo. Porque o veículo era cavalo, carroça, né? E fez isso tudo. Então foi um homem que fez tudo aqui. Fez Capitólio, né? Fez Capitólio. Também providenciou fazer meio-fio naquelas ruas primitivas que havia. Então esse aí, e era um homem muito bom também, bom de coração e de tudo. A mulher dele também é a mesma coisa, sabe? Cara de primeira. Então esse para mim não teve outro. Capitólio é o que é por causa dele. Ele que, né?
deu o primeiro empurrão. Agora, outra pessoa que muito agradou, pô, eu não conheci, mas pelo que eu escuto, ele gostou demais do Capitólio, trabalhou para o Capitólio, para o ensino, sabe? É o padre João Machado. O nome dele está lá na praça, né, central. Esse padre João Machado também, todo mundo gostava dele, fazia tudo que podia pelos outros, sabe? Agora, tem muitas outras pessoas, né? Mas para mim, você quer os que eu acho que só mais foram esses. Agora, tem um cara, se você quer um atual, quer? Dr. José Eduardo. Para mim, o maior prefeito de Capitólio foi ele. Meu sogro foi prefeito, foi o primeiro. Mas meu sogro trabalhou demais também, sabe? Meu sogro é um santa pessoa, fazendeiro e tal. E ele foi prefeito, escolheram por unanimidade, não teve candidato para bater com ele, não. O primeiro. Mas ele trabalhou pra caramba, ele é que dirigiu o caminhão da prefeitura, conseguiu comprar o caminhão, mas não tinha dinheiro para pagar motorista. Ele é que era o motorista, sabe? Um cara muito simples, todo mundo gostava dele. Foi uma grande personagem aqui, né? E tem outros mais, né? Do João de Paula Basso. Quando eu cheguei aqui, ele não é daqui, o João de Paula, era farmacêutico, mas também foi um bom prefeito. Agora, o atual para mim é o melhor de todos os tempos. Cara inteligente, capacidade, né? Tem iniciativa, né? E é profundamente honesto. Justamente o contrário desses políticos brasileiros, né? Então, grande prefeito.